Olá, tudo bem? Eu me chamo César Oliveira, eu sou artista orientador das oficinas culturais da Fundação Educacional Cultural Deodato Santana e hoje eu vou falar aqui, nesse vídeo, um pouco sobre os meus métodos e procedimentos, do meu projeto de contrapartida. Esse é o tema desse vídeo, Então vamos lá, sem muitas delongas, Já desde o meu princípio nos estudos, quando, há quase 20 anos atrás iniciei os meus estudos, alguns métodos que eu utilizo hoje em dia são os mesmos, que foram utilizados comigo pelos meus mestres, a ponto de conseguir uma evolução, e conseguir uma desenvoltura no instrumento mais rápida, mais eficaz, mais eficiente, Alguns métodos quando a gente está falando na prática, eles são os métodos de repetição de alguns padrões, que nós temos no instrumento. Como, por exemplo, o método de repetição, vou pegar aqui um instrumento, para fazer um acorde de Dó maior aqui, rapidamente. O método de repetição de alguns acordes como este, por exemplo, que é um Dó maior, um Ré maior, um acorde de Lá maior também, Então, muitos dos métodos que são utilizados, não apenas para acordes também, isso a gente fala também de métodos de mão direita, no caso para batida também, que são a parte rítmica do instrumento. Eu gosto muito de usar também essa parte das repetições a ponto de deixar o movimento mais natural também na parte das escalas também, Todos os instrumentos assim que a gente pode falar, os melódicos, os harmônicos também, o violão que faz as duas partes, eles se baseiam bastante, nessa parte de fazer escalas para a gente começar a descobrir os sons também. Então nós temos as escalas também dentro das tonalidades de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si, Então sempre trabalhando com padrões de escalas diferentes, Sejam elas escalas maiores, menores, pentatônicas, diatônicas, independente de qual seja a escala, é sempre muito útil e muito eficaz também a repetição desses padrões. Então esse é um método que todos os mestres com os quais eu estudei e eu fazia os meus treinos, eles me passavam esse método de repetição, e é um método que eu passo também para os meus alunos já há anos que eu dou aula. E é um método que dá bastante certo. Porque como eu costumo explicar para os meus alunos, assim, o que acontece? Quando a gente está aprendendo um novo instrumento, a gente não está só fazendo como se fosse o movimento com as mãos. Há toda uma informação chegando no nosso cérebro também, É uma informação nova que o nosso cérebro está processando aquela informação e colocando ele em forma do movimento, em forma da posição que vai se colocar uma mão, por exemplo, como que essa mão vai trabalhar junto com essa, Então tem todo esse processo também dentro aqui da nossa cachola aqui, para que as coisas deem certo e as coisas consigam ficar com os movimentos mais fluidos, naturais, E esse é um dos métodos que eu utilizo, Ele vai ser bastante utilizado porque o violão ele vai ser muito usado na questão da prática. Então a repetição ela vai ser constante. Mesmo para quem toca há anos, no meu caso, no caso de outros músicos também, quando nós estamos estudando, a gente sempre usa muito a questão também dos padrões também de repetição, dos acordes, das escalas, para que chegue num ponto em que aquilo fique natural. Esse, no caso, é um método de utilização para que nas aulas, para que isso fique mais natural, melhor para as mãos aí também. E os procedimentos eles vão indo sempre embasados nisso também, Os procedimentos com os métodos eles vão sendo utilizados com base em grandes estudos, grandes livros, de música que nós temos, como por exemplo os padrões harmônicos e melódicos, com o tão renomado já o livro Bona, que nos ensina a leitura na pauta, que é um livro excelente também. Quando a gente está dizendo de padrões de ritmo, de rítmica, a gente está trabalhando também com várias séries, várias etapas também do método Pozzoli, que é sensacional também, que a gente consegue tirar muitas coisas dali e empregar esses padrões rítmicos quando a gente está aplicando no instrumento, Além disso,
uma coisa que eu acho muito legal também, e acho que é a parte que eu mais gosto assim de utilizar é quando a gente vai para o lado lúdico do ensino, né? Eu acho isso sensacional, principalmente quando a gente está lidando com as crianças, né? E o que que acontece? Muitas vezes a criança ela não tem, vamos dizer, o discernimento, ela não tem o entendimento, né? De um adulto conseguir pegar às vezes uma coisa escrita na lousa e tal, assim. Às vezes a criança, se ela chegar e tiver alguma coisa ilustrada, né? Às vezes com bolinhas, com figuras também que a gente pode usar no chão também. Eu faço muito esse método, eu costumo pegar as bolinhas de cores diferentes. Então eu coloco as bolinhas no chão, assim, e a cada uma bolinha, vamos dizer assim, dentro de um compasso, aquela bolinha vale um tempo. Aí ali eu tenho mais duas bolinhas que valem meio tempo cada um, né? E aqui no final eu tenho uma bolinha de outra cor que equivale a dois tempos, completando quatro tempos dentro de um compasso, né, quaternário. Então isso é bastante legal. E eu percebo também que na questão rítmica, quando a gente trabalha isso, as crianças têm uma extrema facilidade. É muito legal conseguir ver isso, assim, que quando a gente está trabalhando com os ritmos, batendo palmas ou fazendo tá desse jeito com as bolinhas, as crianças conseguem pegar assim, no estalar de dedos as crianças conseguem pegar, né? Às vezes a gente dá uma subestimada nas crianças pensando, vai ser um pouco mais difícil, vamos usar a maneira mais lúdica para conseguir fazer isso dar certo, mas muitas vezes as crianças dão um baile nos adultos porque, olha, elas conseguem pegar uma facilidade muito grande, né? Além disso, quando a gente fala da maneira lúdica de ensino, a gente pensa muito nas crianças. Só que uma coisa que eu tenho percebido é que também os padrões, né? A metodologia lúdica, ela é muito bem aceita pelos adultos também. Porque às vezes a gente, na rotina, a gente às vezes trabalha com escritório, vê número, vê papel, vê coisas escritas o dia inteiro e às vezes a gente quer uma coisa mais comum, assim, mais para conseguir dar uma relaxada, né? E o que que acontece? Sendo utilizadas essas bolinhas, esses padrões com cores e tudo mais, os adultos têm uma aceitação muito grande também. Então é muito interessante isso, porque os meus alunos, por exemplo, eles vão da a faixa etária de 10 anos até perder de vista, né? Chegar, por exemplo, um idoso com 90 anos e quiser fazer uma aula de violão, vai fazer e a gente vai pra frente do mesmo jeito. E mesmo, né, esse pessoal, os adultos, né, no caso, eles aceitam muito bem também esse padrão lúdico do ensino. E o que, que eu faço? Os padrões, né, os métodos como Bona, como Pozzoli, que são mais teóricos, a gente está escrevendo, né, música em pauta, eu pego as lições desses livros e eu dou uma adaptada nisso para conseguir apresentar eles de uma forma mais facilitada. Quando a gente está dizendo os padrões harmônicos, por exemplo, os padrões melódicos que o Bono ensina, por exemplo, eu pego isso, dou uma adaptada para uma maneira mais fácil. Às vezes uma leitura de cifras, por exemplo, que também é um pouco mais fácil do que uma leitura de partitura, né, no pentagrama. Então eu pego tudo isso e dou uma adaptada para que isso fique mais fácil o entendimento. Lógico, a gente chega, né, em uma parte, né, do estudo musical da teoria que a gente começa a ver também a música escrita na pauta. Isso é normal também, né? Mas quando a gente está trabalhando nas primeiras aulas, o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, eu deixo a galera mais conhecer, tocar, fazer a prática para depois a gente começar a ver essa parte teórica para não assustar ninguém também, né? Além disso também, outras coisas que eu gosto também são as aulas extra-sala. Por exemplo, alguns dias atrás também eu estava dando aulas também e eu levei os meus alunos para fora da sala. Onde eu dou aula tem um espaço que tem uma árvore grandona, faz uma sombra bastante legal e a gente consegue fazer uma aula diferente lá, né? Outra coisa que eu disse também em outros vídeos também que eu gravei é a questão também de sempre conseguir estar mostrando algum tipo, algum estilo, né? Algum ritmo de música diferente para eles. É o que eu chamo de apreciação musical. Eu tive muito isso quando eu estudei numa escola em Caraguatatuba, né? Foi lá que eu tive o contato com o nome apreciação musical. Eu já fazia isso antes, né? A minha avó, que foi minha primeira mestra, assim, ela sempre me influenciava a escutar coisas diferentes. Só que eu nunca tinha ouvido esse nome, a apreciação musical. Então eu aplico muito isso para os meus alunos em aulas também. É um método também utilizado para que a galera ouça e consiga também se deparar com estilos diferentes, né?
Às vezes a gente acaba ficando meio, vamos dizer, preso, entre aspas, só ao que a gente está habituado a ouvir. E de repente às vezes a gente escuta, né, um ritmo novo, a gente acaba gostando bastante. A gente consegue enriquecer o nosso repertório musical com esses novos estilos, né? Então isso é bastante interessante. E os estilos assim que eu já mostrei em sala de aula para alunos foram diversos, assim. Já cheguei a mostrar coisas como música clássica, baião, rock and roll, blues, jazz já foi mostrado também, bossa nova. Eu gosto muito, muitíssimo dos ritmos brasileiros, então eu gosto muito de mostrar eles também para que os alunos conheçam a riqueza cultural que o nosso país tem também, né? E o que a gente tem a oferecer. Então, é bastante embasado nisso, né? A gente pegar assim métodos super renomados, né? A gente conseguir dar uma adaptada neles, fazer as questões harmônicas, melódicas e rítmicas, né, com os padrões super conhecidos, adaptá-los para que eles fiquem numa linguagem mais facilitada para quem está entrando agora, né, no ensino musical, né, no nosso caso do violão. E a questão também do extra sala e tudo isso também são padrões que eu dou aula com esses, né, essa metodologia e esses artifícios há anos, e isso dá muito certo. Inclusive, né, a gente acaba vendo como isso dá muito certo são alunos, né, no caso que eu dei aula para eles há anos atrás e hoje em dia eles se tornaram professores de música. E isso é um orgulho imenso. Nós que somos professores de música, nós ficamos muito felizes com isso. É um orgulho que bate muito grande. Certo? Então, resumidamente, esses são, né, os métodos, assim, as aplicações que nós usamos, né, nas nossas aulas e com o meu projeto de contrapartida também. Tudo bem? Então agradeço a atenção de todos, muito obrigado aí e até uma próxima.